Imagina só, um deserto imenso sob o sol de rachar do Peru. Agora coloca nesse cenário árido desenhos gigantescos de animais, plantas e figuras geométricas, alguns com mais de 2000 anos. É de arrepiar, né? Essas são as linhas de Nazca, um enigma arqueológico que deixa o mundo inteiro de cabelo em pé há décadas. Seriam recados para os deuses? Um calendário astronômico? Ou, vai saber, pistas deixadas por ETs? Bora desvendar os mistérios das linhas de Nazca? Curta o vídeo e se inscreva no canal para não perder as novidades. No deserto de Nazca, no sul do Peru, as linhas de Nazca são tipo um daqueles mistérios da pesada da arqueologia mundial. Elas são um verdadeiro quebra-cabeça que intriga cientistas e curiosos há décadas. Criadas pela civilização Nazca, entre 500 anos antes de Cristo e 500 depois de Cristo, essas linhas são um testemunho da engenhosidade e da criatividade desse povo. Essas linhas e geóglifos cobrem uma área do tamanho de um bom pedaço do estado do Rio de Janeiro, uma extensão impressionante que desafia a compreensão. Mais ou menos 500 quilômetros quadrados. É uma área vasta que abriga um dos maiores mistérios da humanidade. Os Nazca, um povo com uma cultura rica pra caramba, tipo um caldeirão cultural, deixaram um legado que ainda hoje nos fascina. Viveram nessa região árida por séculos, adaptando-se às condições extremas do deserto. Eles mandavam bem na agricultura, desenvolvendo técnicas de irrigação avançadas para garantir a sobrevivência. Na cerâmica, criaram peças de arte intricadas e na astronomia, mapearam os céus com precisão. Deixaram um legado de cair o queixo que continua a ser estudado e admirado. Para criar essas figuras monumentais, os caras usavam uma técnica simples, mas que funcionava, que era uma beleza. Eles tinham um conhecimento profundo do terreno. Eles tiravam a camada de cima de pedras escuras do deserto, revelando a terra mais clara que tinha embaixo, criando contrastes visuais impressionantes. Revelando a terra mais clara que tinha embaixo, essas linhas se destacam no deserto. Mas e aí? Qual era a daquelas obras de arte gigantes? Qual o propósito dessas criações enigmáticas? As respostas, ainda no campo da incógnita, nos levam para um mergulho no mundo das teorias e especulações. Alguns acreditam que eram rituais religiosos. Outros pensam que eram observatórios astronômicos. Nos levam para um mergulho no mundo das teorias e especulações. O que sabemos é que as linhas de Nazca continuam a nos fascinar e desafiar nossa compreensão. As linhas de Nazca não são só linhas retas e formas geométricas, não. Entre as mais de 70 figuras que a gente consegue reconhecer, tem um zoológico inteiro desenhado no deserto. Beija-flor, macaco, condor, aranha, peixe, lagarto e até uma figura que parece um astronauta. Quem será que desenhou isso? Alguns estudiosos acham que os animais representados tinham a ver com a cosmologia Nazca, representando divindades ou a própria natureza. As figuras geométricas, tipo trapézios, espirais e zigue-zagues, são ainda mais misteriosas, desafiando qualquer explicação e botando lenha na fogueira das teorias. As teorias sobre o significado das linhas de Nazca são tão vastas quanto o próprio deserto onde elas foram desenhadas. Uma das hipóteses que muita gente acredita diz que as linhas eram usadas em rituais, tipo caminhos sagrados para procissões e cerimônias. Imagina a cena. Outra teoria diz que as linhas formavam um calendário astronômico gigante, marcando o solstício e o equinócio, ajudando os Nazca na agricultura. Olhando para a posição do Sol e das estrelas em relação às linhas, eles podiam saber quando o rio ia encher, plantar e colher na hora certa. Inteligentes esses caras, hein? E se as linhas de Nazca fossem, na verdade, mensagens para os deuses? Essa é a crença de alguns estudiosos. Seriam as linhas de Nazca pistas deixadas por seres de outro planeta? Um mapa estelar para ETs? A teoria de que ETs
fizeram as linhas de Nazca bombou nos anos 70, com o livro Eram os Deuses Astronautas, do Erich von Däniken. Para o autor, as figuras só poderiam ter sido feitas com a ajuda de seres de outro planeta, que teriam guiado os Nazca lá do alto. Faz sentido? Apesar de não ter nenhuma prova científica, essa teoria ainda deixa muita gente de queixo caído. Outra hipótese que não sai da cabeça das pessoas é que as linhas de Nazca seriam um mapa astronômico, representando constelações e outros astros. Os Nazca eram feras em observar o céu, e é bem possível que eles tenham colocado suas crenças e conhecimentos nas linhas do deserto. Seja qual for a explicação, o mistério das linhas de Nazca continua a intrigar e inspirar a galera. As pesquisas arqueológicas nas linhas de Nazca não param, e a cada ano, novas equipes de cientistas e arqueólogos se aventuram no deserto do Peru para desvendar mais segredos dessa antiga civilização. As novas descobertas continuam desafiando as teorias existentes, forçando os especialistas a repensarem o que sabem sobre os Nazca. Esses achados não só revelam mais sobre a cultura Nazca, mas também sobre suas práticas diárias, crenças e habilidades tecnológicas. Recentemente, os arqueólogos usaram drones e imagens de satélite para mapear e analisar as linhas com uma precisão de outro mundo, permitindo uma visão mais detalhada e abrangente do que nunca. Com essas tecnologias avançadas, eles descobriram um grande número de novas figuras, algumas das quais nunca tinham sido vistas antes, ampliando nosso entendimento sobre a complexidade e a extensão das linhas de Nazca. Entre essas novas descobertas, há desenhos intricados de animais, plantas e figuras geométricas, cada um oferecendo pistas valiosas sobre a visão de mundo dos Nazca. Esses desenhos não são apenas obras de arte, mas também refletem a importância simbólica e espiritual que esses elementos tinham para a civilização Nazca. Eles fornecem informações cruciais sobre como os Nazca viam o mundo ao seu redor e como era o dia a dia deles, desde suas práticas agrícolas até seus rituais religiosos. Outra descoberta importante é que as linhas não serviam apenas para criar desenhos gigantescos visíveis do céu, mas também para marcar áreas sagradas e caminhos cerimoniais, indicando que tinham múltiplas funções. Essas descobertas reforçam a ideia de que as linhas de Nazca eram multifuncionais, servindo tanto para propósitos práticos quanto para rituais espirituais. A cada nova descoberta, os arqueólogos se aproximam mais de entender completamente o propósito e o significado dessas enigmáticas linhas. As linhas de Nazca continuam a ser um dos maiores mistérios arqueológicos do mundo, fascinando e intrigando pesquisadores e curiosos. As linhas de Nazca são um patrimônio cultural da humanidade, um tesouro que precisa ser cuidado para as próximas gerações. Só que o turismo desenfreado, a cidade crescendo sem controle e as mudanças climáticas são uma ameaça para esse lugar. O vai e vem de turistas pode destruir as linhas, que são frágeis e podem sumir com a erosão. A poluição e a chuva ácida também detonam os desenhos. É muito importante ter medidas para controlar o turismo, como fazer passarelas elevadas e limitar o acesso a algumas áreas. Proteger as linhas de Nazca é proteger não só uns desenhos no deserto, mas a história, a cultura e o mistério que eles carregam. As linhas de Nazca são muito mais do que um mistério de arqueologia. Elas são um testemunho duradouro da engenhosidade e da criatividade humana. Elas mostram a capacidade que o ser humano tem de criar, sonhar e se conectar com o universo. Cada linha, cada forma, é uma expressão de um desejo profundo de se comunicar com algo maior do que nós mesmos. Elas são um desafio para a gente repensar o que a gente sabe sobre o passado, explorar nossa imaginação e buscar respostas para os grandes mistérios da vida. As linhas de Nazca nos convidam a olhar para trás e, ao mesmo tempo, a olhar para frente, para o futuro. Ao longo dos séculos, as linhas de Nazca inspiraram artistas, escritores,
cientistas e pessoas comuns do mundo inteiro. Elas são uma fonte inesgotável de inspiração e admiração, um lembrete constante de que a criatividade humana não tem limites. Elas nos lembram que, mesmo em um lugar difícil como o deserto, a vida dá um jeito de florescer e deixar sua marca. Assim como as flores do deserto, as linhas de Nazca são um símbolo de resistência e beleza em meio à adversidade. O mistério das linhas de Nazca continua, e talvez essa seja a beleza da coisa. É essa incerteza que nos mantém curiosos, que nos faz continuar a explorar e a aprender. Que as linhas de Nazca continuem a nos inspirar por muitas gerações, a questionar, a sonhar e a buscar nosso lugar no universo. Que elas sejam um farol de criatividade e mistério, guiando-nos em nossa jornada de descoberta e entendimento. As linhas de Nazca são como um espelho para a nossa própria curiosidade. Um convite para cada um de nós criar suas teorias e interpretações. Olhando para essas figuras misteriosas, a gente se pergunta: o que elas significam para mim? Que história elas contam para a humanidade? As linhas de Nazca são um lembrete de que o mundo é cheio de maravilhas e que a aventura de descobrir coisas novas está só começando. E você, o que vê nas linhas de Nazca? Curta o vídeo e se inscreva no canal para não perder as novidades.